Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo o que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos a mais uma oficina de oração. Nós hoje vamos rezar, refletir e aprofundar o sexto movimento. Nós temos trabalhado em cima dos movimentos da formação espiritual proposto por Henri Nouwen. E é importante que nós compreendamos que cada movimento nos coloca um pouquinho mais nesta relação profunda de intimidade com o Senhor. E é por isso que nós estamos aqui. Hoje nós vamos trabalhar o movimento da exclusão para a inclusão. Vamos sair desta situação de exclusão para adentrarmos numa situação de inclusão e ali encontrar o perfeito encontro com o Senhor. Para tanto, eu vou mais uma vez iniciar com vocês com uma historinha, que desta vez é a relação entre o monge e o aleijado. Certo dia, indo a caminho da aldeia para vender alguns produtos, Abba Agathon, um dos padres do deserto, encontrou na berma do caminho um paralítico de ambas as pernas, que lhe perguntou para onde ia. Abba Agathon respondeu: vou à aldeia vender algumas coisas. Então o homem pediu-lhe: faça-me o favor de me levar até lá. Ele levou. O paralítico disse-lhe: pouse em algum lugar onde vai ficar a vender os seus artigos. Ele assim fez. Depois de vender um artigo, o homem perguntou: por quanto é que vendeu isso? Abba Agathon informou o preço. E o paralítico pediu-lhe: compre-me um bolo. E o outro assim fez. Quando Abba Agathon vendeu um segundo artigo, o aleijado perguntou: por quanto é que vendeu isso? E ele disse-lhe o preço. E o homem pediu: compre-me isto. E ele comprou. Depois de vender todos os artigos que trouxera, Agathon estava pronto para regressar. O homem perguntou-lhe: já se vai embora? Agathon respondeu: já. Então o homem disse: por favor, leve-me para o lugar onde me encontrou. Depois de pegar novamente um homem, pôs-se a caminho e deixou no mesmo lugar. Então o paralítico disse: Agathon, estás cheio de graças divinas, no céu como na terra. Erguendo os olhos, Agathon não viu homem algum. Era um anjo do Senhor. Essa história, na verdade, é um convite a cada um de nós, a um chamado que o Senhor nos faz a sermos mais solidários e a sairmos da situação de exclusão para a situação de inclusão. Aparentemente, talvez, quando ouvimos a história pela primeira vez, nos dá a impressão de que este homem, o paralítico, é bastante abusado. Mas nós vamos refletir um pouquinho sobre a atitude e a vivência de cada um deles. Aqui o movimento
que nos leva da exclusão para a inclusão, ele requer de nós algumas coisas, como por exemplo, hospitalidade radical, intimidade espiritual e comunhão aberta. Nós precisamos estar em total hospitalidade, ou seja, precisamos ter a capacidade de acolher, de abrir os espaços para trazer junto de nós aqueles que se sentem muitas vezes não acolhidos, não queridos, marginalizados. E isso vai depender da nossa relação de intimidade com Deus, e da nossa relação de intimidade consigo mesmo, e da nossa relação de intimidade com o outro. E essa relação de intimidade é o que vai garantir a nós uma comunhão aberta. A olhar para o corpo de Cristo, que é a igreja, e embora ver as diversidades, as diferenças, essa diversidade e essa diferença fará com que nós encontremos aquilo que é comum, para então encontrarmos a unidade. Mas vamos lá, vamos tentar desenrolar cada uma dessas realidades. A hospitalidade radical. O autor da carta aos Hebreus, na Sagrada Escritura, encoraja-nos a praticar a hospitalidade para com os estranhos. Diz ele, pois foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram os anjos. É muito difícil amar e incluir na nossa vida aqueles que aparentemente não encaixam no nosso modo de ver e viver o mundo. E talvez este seja o nosso maior desafio. É muito difícil nós amarmos e incluirmos na nossa vida aqueles que muitas vezes não correspondem às nossas expectativas. É muito difícil nós amarmos e incluirmos na nossa vida aqueles que não pertencem ao nosso padrão de convivência, ao nosso jeito de ver o mundo, ou às categorias que nós criamos para que nós possamos viver. Categorias essas que muitas vezes segregam, excluem e não permitem que outras pessoas cheguem. Isso em todos os âmbitos da nossa vida, econômica, comunitária, social, familiar. A gente costuma ver claramente, por exemplo, numa comunidade em que não é aberta a acolher a diversidade, em que se fecha em grupos e tem dificuldade que se permita que se chegue outras pessoas para que possa entrar nesta comunidade. A história que nós acabamos de ouvir do Abba Agathon mostra claramente uma pessoa doente que usa da sua doença para manipular um monge ingênuo e aproveitar-se dele. Talvez isso mostre para nós que os padres precisam de informação para não se tornarem vítimas do egoísmo dos outros. Se realmente nós queremos servir, é melhor aprender a diferença entre ajudar os vizinhos e ser explorados por eles. Agora, para este monge Agathon, ele vai fazer uma leitura além desta que nós acabamos de referir. Ele, contudo, não vai pensar somente nesta diferença entre ajudar os vizinhos e ser explorados, ou não vai ficar limitado em aprender com essas diferenças. Ele vai explorar muito mais esse universo. Ele vai simplesmente pôr-se a cuidar e a oferecer aquilo que às vezes nós nem temos, ou o que temos. É uma pessoa, Agathon, o Abba, sem poder, sem influência, não tem preocupações nem receios,
e tem muito pouco a perder. E quando se cruza com o paralítico, faz o que pede. Por quê? Mostra-se disponível a este homem e deixa se levar por ele por um caminho que muitas vezes nós não optaríamos. Lembra que na última oficina nós dizíamos sobre isso? Que quando nós muito temos e portanto temos dificuldade e medo de perder. Por quê? Porque nós vamos criando certas estruturas de segurança dentro de nós. Este monge, Agaton, com aquilo que produzia provavelmente na sua cela, leva para a vila para conseguir aquilo que era necessário para a sobrevivência. E portanto, levar esse paralítico, trazer, dar de comer, não lhe causava nenhum tipo de sentimento de perda, pelo contrário, porque ele já não tinha o que perder. E a vida dele estava em função disso. A maioria de nós talvez preferiria distinguir entre os necessitados e aqueles que realmente têm poder de ir ao encontro dos que necessitam. Né? Então nós vamos muitas vezes criando essas categorias. A maneira de agir do Abá revela a verdadeira natureza da compaixão e da comunidade. Da compaixão e da comunidade. O que é ser compassivo e o que é viver em comunidade. Quando o nosso coração está repleto de preconceitos, preocupações, medos, sobra pouco espaço para um estranho. Porque nós nos tornamos autoprotegidos. Como dizia na última oficina, nós vamos criando muros, barreiras para nos proteger, mas que impede o acesso do outro. A hospitalidade autêntica, aquela hospitalidade radical pela qual Jesus nos pede, ela não é exclusiva, mas ela é inclusiva. Ela requer de nós a disponibilidade radical de criar um espaço, um leque de possibilidades à vida humana, em que eu possa dar e receber, em que eu possa partilhar aquilo que eu tenho. Os verdadeiros servidores são as pessoas que, sem poder, oferecem as dádivas de Deus, ou seja, aquilo que tem, com disponibilidade e hospitalidade. O verdadeiro serviço consiste em sofrer com os outros, numa comunidade de iguais, na solidariedade de nos sabermos sem poder. Presta atenção, o verdadeiro serviço é sofrer com o outro, numa comunidade de iguais. E o que é que nos torna unos, iguais, idênticos? O fato de que todos nós somos seres humanos. O fato de que nós somos da raça humana. E independente de raça, cor, condição social, independente de nível intelectual, independente de qualquer coisa, de ministério, estado, profissão, independente de qualquer coisa, nós somos aquilo que somos, humanos. E é desta relação de igualdade que nós estamos falando. Somos todos humanos. Se fôssemos usar da linguagem de São Paulo, todos nós somos vasos de barro que facilmente quebra. Agaton não era um caminhante passivo, ou seja, aceitava as coisas porque aceitava. Não. Mas ele era uma pessoa de fé. Ele não vagueava sem direção. Pelo contrário,
ele era guiado por Deus, porque ele tinha um sentido naquilo que ele fazia. E tudo aquilo que ele fazia era porque, na verdade, era movido pelo Espírito. Diante desta abertura, desse despojamento, desta hospitalidade radical que brotava dentro do seu coração, que era sofrer com o outro, igual ao outro, não porque ele era abade e o outro era não porque ele era monge e o outro era um aleijado. A diferença não está naquilo que nós podemos ver, mas a igualdade está naquilo que nós somos. E é isso que deve importar. E assim, diante dessa pequena reflexão, Noé traz para nós um belíssimo testemunho de quando ele vai a caminho de Daybreak. É uma cidade de Toronto, onde lá ele encontrou uma comunidade que chama-se L'Arche. E lá nessa comunidade a vida dele simplesmente mudou. Ao contrário, diz Noé, do Agaton, que é o Abá, ele sim vagava pelo mundo. Ele foi para universidades, foi para mosteiros, foi para várias missões, tentando encontrar o seu lugar, tentando discernir a sua vocação, tentando achar a sua casa. Casa que enquanto morada, lugar, mas ele não encontrava. Até quando o fundador da comunidade L'Arche, Genier, então o chama para pertencer à comunidade. E o fundador tinha clareza de que dentro de Henry, ou seja, de Noé, havia algo que a comunidade poderia lhe oferecer. Algo que pudesse, de alguma maneira, dar sentido às suas inquietações, à sua ansiedade, às perguntas, àquele cansaço que ele trazia consigo diante de todas as missões que ele havia feito. E assim, quando ele entra nesta comunidade, afirma que em 1986 ele deixou o mundo acadêmico e juntou-se à comunidade. E desde então, afirma Noé que a sua vida passou a ser assustadoramente diferente do que tinha sido até aquele momento, até aquele ano de 1986. Por quê? Por que foi tão assustadoramente diferente? Porque ele teve de abandonar as noções que ele tinha de igreja sedimentada, de comunidade sedimentada, concepções apenas ideológicas. Ele teve que entender o caminho tradicional acerca do que é a igreja e do que é ele em relação à igreja. Ele teve que aprender a se esvaziar das opiniões e dos juízos que ele trazia dentro de si como certo e errado. E quando ele abre mão desses pré-conceitos, ou seja, conceitos anteriores que ele trazia junto consigo, ele então vai fazendo um movimento de encontrar um lar, um novo rumo e a profunda alegria. À medida em que ele vive naquele contexto da comunidade de L'Arche, e era uma comunidade que trabalhava com pessoas especiais, ele então começa a entender a vida de uma outra forma. Lá ele encontra várias dificuldades no início, muitas, tanto a nível físico como espiritual. Mas naquele lugar abriu para ele uma porta, e por detrás dessa porta se revelou Deus.
de forma existencial, de forma profunda. E lá ele era responsável por cuidar de um interno chamado Adam, e esse interno, o Adam, ele tinha sérias limitações. Então ele não podia comer sozinho, não podia trabalhar sozinho, não podia falar sozinho. Ele era conduzido pelo assistência de Noé. E lá, diante de uma das suas orações, Noé ouviu Deus dizer a ele: abençoados são os pobres. Não os que trabalham para os pobres, mas abençoados os pobres. E aí veio a pergunta para ele: Henry, estás disposto a tornar-te pobre para que eu possa habitar também em ti? Estás disposto a tornar-te pobre, ou seja, despojar-te de si mesmo, de suas seguranças humanas, daquilo que lhe consome tempo, energia, saúde, emoções, para que realmente eu, o Senhor, possa habitar em ti? Adam ensinou então para Noé que a comunidade é muito mais do que um grupo de pessoas que se reúnem para determinado fim. A comunidade está fundada em torno da irmandade dos fracos. E essa é a nossa condição humana. Essa é a condição da raça humana. Somos todos vasos de barro. E esses vasos de barro formam uma comunidade. Isso é importante que nós entendamos. E assim, o que ele conseguia perceber é que exteriormente, por exemplo, os assistentes, os médicos e aqueles que cuidavam dos internos eram muito mais fortes. Contudo, interiormente, os internos, que eram fracos, exteriormente falando, eram muito mais fortes. Porque ensinaram àqueles que cuidavam, ensinaram a amar-se profundamente uns aos outros, a perdoar-se mutuamente, ensinaram o valor do outro, a comunidade de fato, a comunidade que resume o entendimento, a compreensão de que somos uma irmandade de fracos, nos ensina a amarmos profundamente uns aos outros, nos ensina a perdoarmos mutuamente, porque todos somos fracos, ou seja, frágeis, ou seja, vasos de barro. Sendo assim, a comunidade é o quê? Quando jovem, o entendimento que Noé tinha de comunidade era de um lugar seguro e familiar, no qual ali ele tinha uma relação de pertença, onde todas as pessoas que ali estavam pertenciam a esta comunidade, mas aquelas que não estavam simplesmente não faziam parte daquela comunidade. Noé vem de uma família holandesa tradicional e estava claro para ele quem era o nós e quem era os outros. Os outros para Noé eram todos os não católicos, os não crentes, os divorciados e qualquer outra pessoa que não pensava, agia conforme se tinha como verdade. E nós, na sua concepção,
eram aqueles que estavam no bom caminho, porque acreditavam nos ensinamentos certos, viviam uma vida moralmente correta. Assim, a família, a comunidade, o seminário, a igreja, de alguma maneira dava segurança e fazia ele se sentir protegido, porque os modelos, as expectativas se correspondiam. Contudo, quando ele vai para a sua primeira missão, que é dar aula nas universidades de Yale e Harvard, algumas das suas percepções mostram a ele o quão limitado ele é. Que aquelas defesas que outrora ele tinha, de alguma maneira, foram bombardeadas, se tornaram frágeis. E quando então ele chegou na comunidade de L'Arche, tudo ruiu. E assim ele mostra para nós o quão é assustador quando as nossas fronteiras deixam de estar definidas e os muros caem. Sim, porque as nossas fronteiras, de alguma maneira, em algum momento da nossa vida, vão deixar de serem definidas. Os nossos muros, de alguma maneira, vão cair. As nossas seguranças, de alguma maneira, elas vão cair. Sejam elas a igreja, o seminário ou a faculdade, a família, a comunidade. Todos nós vamos passar por situações de crise. Todos nós vamos passar por conflitos em meio a essas realidades. Todos nós. E isso nos assusta. Isso tira-nos o chão. Acontece que, com o tempo, nós vamos reconstruindo então a nossa visão do mundo, à luz de uma nova concepção de comunidade. Uma comunidade em que, sabendo que é uma comunidade de irmãos fracos, com limitações, esta comunidade ela se torna e deve se tornar um espaço para quê? Celebrar o perdão e celebrar a vida. É um espaço celebrativo, onde eu dou o perdão e onde eu dou o amor. Essa deve ser o entendimento que nós precisamos chegar de o que é verdadeiramente uma comunidade. Assim, Noem relata para nós que acaba por compreender que a diferença entre pessoas com deficiências e pessoas com diferentes capacidades simplesmente não existia. Que pessoas que podiam amar as que tinham limitações físicas e intelectuais, pois também tinha a cota de limitação. De alguma maneira todos nós somos limitados. Que podia estar junto de pessoas que sofriam, pois de algum modo elas revelavam o seu próprio sofrimento. Finalmente, ele entende que a nível espiritual somos inquestionavelmente chamados a ser unos uns com os outros, a reconhecermos que somos da mesma substância e não somos diferentes. A mesma substância. Qualquer coisa que seja estranha a mim, nada mais é do que uma mera semelhança. Aquilo que me é estranho no outro, nada mais é do que uma mera semelhança em mim mesmo. Porque somos da mesma substância. Somos iguais.
E assim nós vamos percorrendo este caminho à medida em que temos este entendimento. É preciso que nós entendamos que numa experiência momentânea de solidariedade com toda a raça humana, também nós podemos sentir que muros e barreiras se desmoronem. Entre eles, a distinção entre pessoas como, por exemplo, os padres e os leigos, entre aqueles que prestam cuidados e os que recebem, entre o cliente e o empregado, entre o homem e a mulher, entre o jovem e o velho, entre o casado e o celibatário, entre o branco e o negro. Essas realidades, de alguma maneira, elas vão se desmoronando se nós observarmos do que somos feitos. Da mesma essência, a mesma substância. Somos irmãos de uma fraternidade de fracos, limitados, que precisam juntos celebrar o perdão e o amor. À luz então do amor incondicional de Deus e da consciência de que somos seres amados, podemos sentir o nosso coração se expandir como se então não houvesse limites. Na comunidade do coração, ninguém é excluído. Percebemos a mesma família espiritual, onde nada do que é humano me é estranho. Nada. Nada do que é humano me é estranho. Portanto, antes de me referir a qualquer outro, eu preciso tentar me perguntar se isso que é tão estranho ao outro não me é de alguma maneira tão semelhante a mim. Afinal, nada do que é humano me é estranho. E assim, nós vamos para um outro movimento, que é a intimidade espiritual no corpo de Cristo. Nós sabemos que o cristianismo, ele tem uma doutrina maravilhosa, uma crença que nos foi passada ao longo dos séculos, que é a encarnação do Senhor, né? E essa encarnação, na verdade, é revelada a verdade de que o corpo humano e a intimidade espiritual de uma comunidade é o lugar onde Deus quer habitar. Deus quis habitar neste corpo humano. A vida espiritual, então, é uma vida encarnada, ou seja, é uma vida que está na nossa condição humana. E o próprio Cristo, diz São Paulo na carta aos Filipenses, não se agarrou à sua condição divina, mas esvaziou-se, tornando-se então homem. Homem, tanto quanto nós. E assim, quando nós percebemos que o nosso corpo, ele se torna templo do Espírito Santo, então nós podemos olhar para a comunidade e experimentar uma nova relação. E perceber que o corpo de Cristo, que é a igreja, que somos nós, é o lugar onde nós precisamos estar. É o nosso verdadeiro lar. É o lugar onde Deus quer que eu esteja. É o lugar onde Deus quer que você esteja. Esse corpo que Ele criou, tendo Ele como cabeça, o Cristo, é o lugar em que Deus mesmo quer que nós estejamos. É por esta realidade, a de estarmos eternamente em Deus, que nos encontramos em comunidade. É por esta intimidade original que exprimimos o nosso amor e os nossos afetos. É pela compaixão divina que oferecemos e recebemos o cuidado. Somos então desafiados
pela comunidade a descobrir e afirmar a nossa liberdade para amar e aceitar quem tem uma visão diferente da minha sobre como viver. É a comunidade que nos mostra, é a comunidade que nos faz descobrir essa liberdade para amar e aceitar o outro. Este outro que muitas vezes eu julgo, eu culpo, eu comparo. Este outro que muitas vezes eu não quero partilhar as minhas experiências, as minhas crenças. É esse espaço em que nós precisamos criar. Um espaço grande. Eu achei interessante que aqui faz um relato de que um dos primeiros padres do deserto, Abá João, perguntou aos seus monges: por que não joga fora o fardo pesado e fica com o fardo leve? Uma pergunta simples que o Abá João faz aos seus monges. Por que não joga fora o fardo pesado e fica com o fardo leve? Os monges, confusos, perguntaram: o que é o fardo pesado e o que é o fardo leve? Então o Abá João responde: o fardo pesado é julgar as outras pessoas, e o fardo leve é aceitar o julgamento dos outros. Muitas vezes nós podemos nos perguntar exatamente isso: o que seria de mim se não houvesse julgamento? Ou se eu não necessitasse julgar alguém? O que seria de mim se eu nunca me sentisse controlado pelo julgamento do outro? Certamente a nossa vida seria um tanto diferente. Talvez mais leves. Talvez. Mas chegar ao estado interior de não julgar nem criticar, estando nós sujeitos à enorme variedade das experiências e manifestações humanas, é um longo caminho. É um caminho de fé que precisa ser feito, percorrido, e ultrapassar essa necessidade constante de me comparar com os outros a todos os níveis e ser simplesmente quem sou, pode tornar-me uma pessoa completa. Libertar-me finalmente desse fardo é uma das maiores alegrias que talvez eu, você, nós precisamos conquistar. Esta verdadeira liberdade. E assim jogar fora o fardo pesado e ficar com o fardo leve. A Eucaristia é para nós o lugar em que nós podemos fazer essa experiência. Quando Jesus disse para nós: comei a minha carne, bebei o meu sangue, tomai-me, não vos contenhais, quero tornar-me parte de vós, quero que vos torneis parte de mim, não quero mais estar separado de vós, quero habitar em vós, para que quando comerdes e beberdes eu desapareça, pois estou dentro de vós. Quero fazer a minha morada em vós e convidar-vos a fazer a vossa morada em mim. Quando Jesus faz essa reflexão conosco, Ele está falando justamente que é preciso que nós estejamos atentos a essa transformação de vida em nós. Que aquela encarnação vivida por Deus, ela chega até a nossa vida e nos convida a essa profunda intimidade. É o que nos torna participantes desse círculo de amor, de compaixão com Deus. É a perfeita comunhão. Então, como
como alargar este círculo de inclusão, de fazer com que nós sejamos cada vez mais próximos um do outro. Ao reconhecermos a presença de Deus no nosso coração, podemos também reconhecer a presença divina no coração dos outros. No meu coração habitado por Deus, encontro os meus irmãos e irmãs. Escutar atentamente a voz daquele que diz que me ama é compreender que esta voz não exclui ninguém. Porque se Deus me ama, Ele também ama aqueles que eu odeio. Se Deus me ama, Ele também ama aqueles que me ofenderam. Se Deus me ama, Deus também ama aqueles que me traíram. Ou vice-versa. Reconhecer que este amor dado por Deus nos une num só corpo. Um único corpo. E assim, quando nós vemos apenas escuridão dentro de nós, só podemos ver a escuridão nos outros. Quando vemos a luz de Deus em nós, podemos ver a luz de Deus nos outros. Deus quer habitar a nós, em nós, para que possamos ser hospitaleiros, íntimos e possamos viver a verdadeira comunhão. Para que a nossa comunidade seja um espaço de irmãos que se entendam quem são, fracos, frágeis, vasos de barro, e que assim possam verdadeiramente celebrar o perdão e celebrar o amor. E que a Eucaristia seja o ponto, o ápice desta unidade entre nós. Hoje a nossa oração ela vai ser muito simples. Vocês podem pegar para meditar o Salmo 36, versículo 9 específico. O Salmo 36 como um todo, mas eu gostaria que focassem mais no versículo 9. E eu gostaria que vocês desenhassem, o exercício desenhe um círculo que represente a sua comunidade de fé. Pegue um papel A4, desenhe a sua comunidade de fé num círculo, situe dentro deste círculo os membros de sua família, os seus amigos, os colegas e relacionamentos importantes dentro ou fora do círculo. Pondere sobre quem está dentro e quem está fora e por quê. Reze por quem está dentro do círculo e reze mais pelos que estão fora. E aí vem a pergunta: o que seria preciso para que eu possa alargar o meu círculo? O que é preciso para que eu possa alargar esta minha comunidade de fé? Esse é o nosso exercício de hoje. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.